Nós estamos no mês da família, sim ou não? Então a gente está falando aqui, ó, já falamos no primeiro domingo, família como modelo do reino de Deus. Falamos aqui na quarta-feira com o pastor Rosinei, um pai segundo o coração de Deus. Falamos no domingo, segundo domingo do mês, um casal segundo o coração de Deus. Falamos na quarta-feira, a família que serve ao Senhor. Domingo passado, eu falei sobre flechas, né? Tá faltando uma quarta-feira. Já falamos de homens. Falamos sobre os papéis do casamento, do homem e da mulher. Hoje, eu quero falar também dentro da área familiar, mas da perspectiva da melhor idade. Então nós vamos falar sobre a visão da melhor idade, da terceira idade, a visão dos mais velhos acerca da vida. Por isso que é muito importante a gente aprender a importância da experiência. Quem escreveu esse livro foi Salomão. Salomão escreveu 3 livros. Ele assumiu o reinado com 20 anos. Curtiu o chapéu aí, hein? Da hora. Assumiu com 20 anos. Olha para mim aqui. 20 anos. Quando ele assumiu com 20 anos, ele orou ao Senhor e falou assim: Senhor, eu quero sabedoria. Ele podia pedir qualquer coisa. Morte dos inimigos, queda dos reinos, riqueza. Ele pediu sabedoria. E Deus disse para ele: porque você me pediu sabedoria, eu vou te fazer algo a mais. Eu vou te dar sabedoria, você vai ser o homem mais sábio da terra, mas eu também vou te dar riqueza para poder governar. Na verdade, a riqueza como um instrumento para cumprimento do propósito. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Salomão então escreve 3 livros. O primeiro livro ele escreve com 20 anos de idade, quando ele assumiu o reinado. O conteúdo desse livro é de acordo com a sua idade. Um conteúdo altamente erótico, sexual, porque tem testosterona correndo na veia de Salomão, e ele está escrevendo o que a idade lhe diz. Por isso ele escreve cânticos, ou cantares, ou cântico dos cânticos. Uma declaração de amor à sua esposa, e apontando para o relacionamento entre Deus e a sua noiva, a igreja. Segundo livro que Salomão escreve, muito utilizado pelos professores da internet, é o livro de Provérbios, escrito por Salomão por volta de 40 anos, no auge da sua sabedoria, no auge do seu governo, no auge da sua vida, da sua prosperidade, do seu alcance, da sua fama, de tudo que ele tinha. Salomão escreveu Provérbios por volta de 40 anos. Terceiro livro de Salomão, ele escreve Eclesiastes. No livro de Provérbios, ou no conjunto sapiensal de Provérbios, Salomão escreve falando sobre avanço, conquista, pensamentos de sabedoria, conjuntos de sabedoria. Já em Eclesiastes, Salomão está no final da sua vida, na velhice. Salomão, nesse trajeto entre assumir o reinado até a sua fim de vida, em algum momento Salomão se distanciou da verdade de Deus. Em algum momento Salomão se distanciou daquilo que agradava a Deus e deixou de ser regido pela palavra do Senhor. E por conta disso, padeceu muito. Salomão era um homem muito rico, avançava muito, conquistava muitos reinos, fez muito acordo político, e esses acordos políticos geraram a ele problemas graves. Por quê? Cada cidade que ele avançava, conquistava ou comprava, o rei falava o seguinte para ele, do local: eu venho da cidade, eu venho do reinado, eu passo para você, mas você tem que casar com a minha filha. Salomão então conquistou, ou recebeu muitas mulheres, teve 1000 mulheres, 700 concubinas, ou seja, muito relacionamento. Mas, quando Salomão ascendeu à velhice, na sua velhice, ele escreve Eclesiastes olhando para trás. E a sua visão de olhar para trás não é uma visão mergulhada na palavra de Deus, mas é uma visão secularizada. Uma visão secularista, uma visão horizontalizada, uma visão da terra para a terra, uma visão das suas experiências que ele adquiriu ao longo da vida.
Então Salomão escreve Eclesiastes 1 e diz assim no versículo 1, eu quero que você acompanhe comigo, debaixo desse contexto, em nome de Jesus. Ele diz assim: palavras do mestre, filhos de Davi, rei em Jerusalém. A palavra mestre aqui significa pastor, ou pregador, aquele que fala à assembleia. Então Salomão está se dirigindo ao seu povo, ao povo que ele gerou, que ele formou ao longo do seu reinado. E o que ele está falando e o que ele vai falar em Eclesiastes? Versículo 2. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Olha o que Salomão está falando. Ele está olhando para a sua vida, no final da sua vida, prestes a morrer, na velhice, olha para a sua vida e diz o seguinte: que grande inutilidade. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. Numa outra versão, João Ferreira de Almeida fala o seguinte: vaidade de vaidade. Tudo é vaidade debaixo do sol. Meu irmão, quem está falando isso não é um cara frustrado. Não é uma pessoa que não conquistou o que desejava e olha para a vida com frustração e fala: isso tudo é vaidade. Quem está escrevendo isso é nada mais, nada menos que o homem mais sábio que a terra já viu, Salomão. Não existe ninguém que foi como ele e ninguém que será como ele. A palavra de Deus diz que ninguém ascendeu a riqueza que ele teve. Se a gente for fazer um comparativo da riqueza de Salomão à época com a riqueza de hoje, meu irmão, talvez hoje em cifra o cara tenha mais, mas em comparação com a época, ninguém foi como Salomão e ninguém será como Salomão. Se eu perguntar para você hoje, quem é o homem mais rico do planeta, você não sabe me dizer. Você vai falar o que está famoso agora, mas ele não é o homem mais rico do planeta. Você não sabe quem é. Naquela época, todo mundo sabia que Salomão era o homem mais rico da terra. E não tinha internet, WhatsApp, Instagram, nada. A fama de Salomão correu. Ele era grande. E esse cara grande, esse cara rico, esse cara, não sei nem desenhar a cifra dele hoje. Esse cara está olhando para trás, numa visão secularizada da vida e dizendo o seguinte: tudo vaidade, inutilidade. Ele continua: o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Ele está falando o seguinte: olha, eu trabalhei minha vida inteira, conquistei a minha vida inteira, alcancei a minha vida inteira, mas o que eu levo? Chegou na sua velhice e falou o seguinte: o que eu vou levar? Nada. Do que vale ter me esforçado? Do que vale ter aberto mão do tempo com minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, com a família que Deus me deu, com as coisas que Deus me proporcionou, para eu trabalhar, e do que vale isso? Inutilidade? Vaidade? Fala para quem está do seu lado, relaxa que você vai entender. Eu gosto quando o povo fica me olhando com cara de assustado, perguntando aonde o pastor vai. Relaxa. 4. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Salomão está falando o seguinte: ó, tudo igual. Vai vir gente, vai chegar gente, vai morrer gente, vai nascer gente, o povo vai vir, é tudo igual. Geração em geração. E cada geração traz as suas necessidades, o seu estilo. A gente tem um péssimo hábito de achar que a nossa geração é a mais top. A nossa geração é a mais inteligente, uau. Salomão está falando o seguinte: não, tudo igual. Vaidade, inutilidade. Esses dias eu pus uma calça, olhei para a Manuzinha e falei: Manu, o que você acha da calça do papai? Ela olhou para mim e falou assim: pai, você é cringe. Aí eu falei: o que é cringe? Ela me respondeu: é um velho tentando ser novo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? É cringe.
Porque geração passa, geração vem. Tem nada novo. Aí eu olho para minhas filhas. Foi tudo bem? Eu olho para minhas filhas e vejo a roupa delas e falo, vocês estão por fora. Minha filha Tainá, por exemplo, de 13 anos, usa calça boca de sino. 1970. Ela está com a calça boca de sino hoje, eu falei que eu ia falar. E ela acha que eu sou cringe, porque eu uso calça skinny. Meu irmão, calça dos anos 70, ela usa uma bota plataforma dos anos 70. E ela está achando que é uau. Tudo igual. Geração vem, geração vai, e Salomão está olhando para a vida e fala, inutilidade, vaidade. Olha o que ele diz no versículo 5. O sol se levanta, o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde ele se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá, voltam para lá, ou para lá voltam a correr. Preste atenção. Salomão está olhando a vida e falando o seguinte, até a natureza tem um ciclo chato. Até as coisas naturais têm uma rotina chata, tudo é igual. Sol nasce, sol se põe, sol deita, sol levanta. O vento vai para o mesmo lado, faz a mesma coisa e vai para o destino dele. O rio corre para o mar e o mar nunca fica cheio e o rio sempre corre para o mar. Salomão está olhando da sua sabedoria e dizendo o seguinte, a vida é igual. Continua no versículo 8. Todas as coisas trazem canseira. Meu irmão, eu sou jovem. Minha cabeça é uma cabeça de jovem. Eu tenho 39, vou fazer 40 anos. E na minha cabeça, eu estou novinho. E estou mesmo, em nome de Jesus. Só que quando eu vou jogar bola, o corpo já não está novinho. Já dói aqui, dói ali. Quem está entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? Minha cabeça é de novo. Mas a gente vai ficando envelhecendo, vai mudando as coisas. Nós vamos ficando chato. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Tem hora que nem eu me suporto. A gente vai ficando chato. E as filhas vêm e falam, você é um velho chato. De repente eu me pego me lembrando de quando eu era jovem. Tudo igual. A coisa se repete. Salomão está chegando numa idade em que as coisas já foi. Olha o que ele fala, todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Ele está falando o seguinte, aonde eu fui, aonde eu passei, eu vi tudo a mesma coisa. Eu ouvi a mesma coisa. Então, nada muda, tudo é igual. A vida é uma eterna vaidade. Eu penso Salomão escrevendo esse texto, se fosse nos dias de hoje, Salomão, tiozão, sentado no sofá, com controle na mão, mudando e zapeando, passando por Netflix, e ele vai na Netflix e passa todos os filmes, ele fala, não tem nada legal aqui para assistir. Aí ele entra no outro provedor de filme e muda e fala, não tem nada legal para assistir aqui. Aí ele vai no outro, muda, não tem nada legal para assistir aqui. Já foi 1h30, ele desliga a TV e fala, tá tudo chato, eu vou dormir. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Esse é Salomão. Chegou no final da vida, olha para trás, como ancião, como experiência e diz, olha, tudo é igual. Versículo 9. O que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente, nada é novo debaixo do sol. A moda vai, meu irmão, volta. Eu gosto de calça na canela. E tem gente que fala que calça na canela é moderno. Vai pesquisar lá em 1800 e pouco, já usava calça na canela. Só voltou. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Quando eu era um adolescente, a calça larga era moda. Aí a calça encolheu. Agora a calça voltou a ficar larga de novo. Só mudou o nome.
Na minha época era calça bolonê. Hoje é calça o quê? Falaram de tarde, eu esqueci o nome. White leg. Cada um fala uma coisa. Vocês já viram, né? De tarde era outro nome. Só muda o nome. Tudo de novo. Alguém apresenta e fala, não, eu tenho a chave do sucesso. A gente vê os professores de internet falando, não, eu tenho o código de Salomão para você prosperar. Eu tenho o código de Salomão para você avançar. Eu tenho o código de... Olha, eu vou te ensinar um negócio, 7 dias gratuito, para você aprender um conceito novo, tudo igual. Nada muda. 10. Haverá algo que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Salomão, envelhecido, olhando para trás, numa visão secularizada da vida, e como experiente, mais velho, dizendo, não tem nada novo, tudo é vaidade. Versículo 11, eu quero te chocar agora, e vou parar de ler aqui. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados porque vierem depois deles. Salomão, um homem rico, um homem sábio, um homem inteligentíssimo, um homem que tinha tudo de Deus, está olhando para a vida e dizendo o seguinte, ninguém vai lembrar de você. Vou fazer uma pergunta aqui, quantos sabem o nome do seu tataravô? Levanta a mão. 2. Você estava de manhã. 3. 3 pessoas. Sei lá se tem mais alguém. Ninguém sabe o nome do tataravô. Sabe por quê? Porque a geração atual e vigente só está olhando para o seu umbigo. É essa a geração? Não todas. E Salomão está olhando para a vida na altura da sua sabedoria, no final da sua vida, de uma visão secularizada, horizontalizada, de uma visão distanciada da vontade de Deus, e falando o seguinte, tudo é vaidade. Se eu parasse de pregar aqui, a gente ia embora desanimado, falando, nossa, que coisa terrível. A vida então o que vale? Aí eu tenho o pulo do gato para você. Versículo 3. Abre comigo o versículo 3. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Fala comigo, debaixo do sol. Bem forte, debaixo do sol. O livro todo de Eclesiastes fala debaixo do sol. Sabe por que ele fala debaixo do sol? Porque ele está tendo uma vista envelhecida, uma vista distanciada da vontade de Deus, secularizada, horizontal, daqui para aqui. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Nós que cremos no Senhor e não nos distanciamos dele, não podemos ver a vida debaixo do sol. Mas devemos enxergar a vida acima dele, pois cremos um Deus que tem o controle absoluto da vida. Logo, quem crê em Deus não vive uma vida sem sentido. Logo, quem crê em Deus e entregou sua vida para o Senhor, tem um propósito a cumprir. Logo, quem sabe que foi chamado para o Senhor, logo, quem sabe que tem um propósito lindo diante de Deus, e que entregou sua história a Jesus, que entregou a sua história a Deus, não vai viver uma vida secularizada, nenhuma vista que a vida não faz sentido, que não tem sentido, não. Nós vivemos uma vida de sentido, de coisas novas. Acordamos todos os dias e temos uma novidade da parte do Senhor. Acordamos todos os dias e o Senhor tem para nós uma porção nova de graça, misericórdia, de amor, coisas novas da parte de Deus. Podemos viver o novo todos os dias. Pode aplaudir o Senhor. Mas o que a gente precisa? Não inverter posição. Nós estamos aprendendo com o erro de Salomão. Salomão está falando o seguinte, olha, tudo é vaidade debaixo do sol. Quando tudo isso é vaidade, não tem inutilidade, quando não tem razão, quando nós trocamos as posições, quando Deus já não é primeiro, quando Deus já não é o meu objetivo, quando Deus já não é o propósito da minha vida, quando Deus deixou a minha vida, quando eu deixei essa posição ser ocupada por outra coisa, a vida não faz sentido. Salomão está falando, não faz sentido, não tem nada faz sentido. Por quê? Porque ele deixou que o Senhor já não fosse em primeiro na vida dele. Ele permitiu que o Senhor já não fosse o objetivo. Ao longo da sua história, ele foi perdendo esse lugar, ele foi saindo desse lugar. E agora ele tem uma vista
sobre o final da sua vida de enfado, de cansaço. Estou cansado. Você vai falar com uma pessoa mais velha, ela não tem muita paciência. Falta paciência. Ontem eu preguei para os jovens aqui, falei um pouquinho dessas experiências. Falta paciência, não tem paciência, porque a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais cansado, vai ficando mais experiente, sabendo sobre tudo, já viu tudo, já conheceu tudo, não tem nada de novidade, a vida não tem sentido. Por quê? Talvez Deus não é mais a primazia do nosso coração. E ele no final, no capítulo 12, no final do livro de Eclesiastes, ele escreve aquilo que para mim é algo maravilhoso. Ele diz assim, capítulo 12, versículo 1, preste atenção, ele faz uma alusão do corpo dele com as coisas. Ele está falando sobre ele e sobre a sua condição física no final da sua vida. E ele diz assim, ó, lembre-se do seu Criador nos dias da tua juventude. Salomão, no final do livro, ele diz o seguinte, olha, tudo é vaidade. E para que não seja tudo vaidade e tudo vão debaixo do sol, lembra-te do Senhor nos dias da tua juventude. E ele diz, antes que venham os dias difíceis e se aproxime os anos que você dirá, não tenho mais satisfação neles. O avô da família está falando para toda uma geração e uma história, dizendo, olha, é no dia da juventude que você tem que construir todas as suas coisas com base no Senhor. Lembra dele, porque vai chegar um dia e que você vai ficar cansado. E se ele não for a base, tudo isso é muito enfadonho. Quem é esse cara? O cara que tinha tudo. O cara que experimentou de tudo. O cara que recebeu uma sabedoria ímpar. Quem está entendendo aqui, diga amém. E ele continua no versículo 2. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Preste atenção no que ele está falando aqui, ele está falando sobre o corpo dele. Antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Ele está falando o seguinte, antes que chegue um tempo que os seus olhos não enxerguem mais, e vai ficando mais difícil a visão. Mesmo que você chore e coce os olhos, as nuvens permanecerão. Você vai esfregar e o olho não volta mais. Quem está aqui comigo, diga amém. Amém. A gente era jovem, às vezes enxergava meio embaçado, coçava os olhos e voltava o foco. Sim ou não, igreja? Até que um dia eu estava levando as meninas na escola e eu vi uma placa embaçada, eu cocei o olho e não voltava, cocei o olho e não voltava, cocei o olho e não voltava, fui no oftalmologista, ele falou, é normal, você está chegando nos 40. Quem está comigo aqui, diga amém. Continua. Quando os guardas da casa tremerem, e os homens fortes caminharem encurvados. Presta atenção. Ele está falando o seguinte, guardas da casa, braços e pernas. Vai chegar um dia, lembra do Senhor, porque vai chegar um dia que os guardas vão começar a tremer. Você vai querer andar e não vai conseguir. Não vai ter força nos pés, não vai ter força nos braços. Sabe quem é um homem forte? O tronco. Ele vai falar, um dia você vai ficar encurvado, a gente vai envelhecendo, vai diminuindo de tamanho, vai ficando mais difícil. E Salomão está dizendo, olha, eu sou velho e eu sei das coisas. Lembra do Senhor, constrói a sua vida no Senhor, antes que cheguem os dias, e que você fala assim, ó, não dá mais, estou fraquinho, quero fazer, não dá, quero realizar, não dá, eu quero fazer diferente, porque eu me arrependi, aceitei a Jesus, mudei minha vida, mas já não tenho o vigor da juventude. E ele diz, volta lá. Quando pararem os moedores, por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas, enxergarem embaçado. Ele está falando o seguinte, lembra do Senhor, antes que caia os dentes da boca. Porque vai cair. Quem está comigo aqui, diga amém. Hoje a gente põe um piano, 88 teclas. Sim ou não? Aquele brancão, beleza. Mas Salomão está falando, na minha época, não, arrancava o dente. Lembra antes que os moedores vão embora. Lembra antes que você, ao enxergar de longe, não veja nada. Na janela está embaçado. O olho, tanto de perto quanto de longe, já não funciona direito.
Aí ele continua no versículo 4. Lembra do Senhor quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem. Quando você é jovem, parece que você está sentado na porta, na sala com a porta aberta. Você escuta barulho de carro e etc. Quando você vai ficando mais velho, parece que fechou a porta. O som vai ficando mais difícil. E Salomão está dizendo, lembra do Senhor, antes que você não escute mais direito. Quando o barulho das aves fizer você despertar, os velhinhos acordam 4 horas da manhã com os passarinhos cantando. Quem está comigo aqui, diga amém. Só que se você prestar atenção na TV, você não escuta. Meu pai coloca na altura 127, porque ele não ouve de frente com a TV. Quem está comigo aqui, diga amém. Sim ou não, mãe? Ele põe no Datena no volume 495. E ele está na frente da TV. Só que ele ouve o passarinho cantando às 4 horas da manhã. Quem está comigo aqui, diga amém. Sabedoria da velhice. Mas o som de todas as canções parecer fraco para você. A TV já não funciona mais. Põe no último, não dá. Versículo 5. Quando você tiver medo de altura e os perigos da rua, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Sabe o que ele está falando aqui? Quando florir a amendoeira. O que é a amendoeira? A amendoeira dá? Amendoim, quem pegou, diga amém. Amendoim, é bora, é agora. E o gafanhoto for um peso. O gafanhoto está pesado. Vai chegar um tempo que o gafanhoto não vai. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? O gafanhoto não voa, Jesus. Vai chegar esse tempo. Por isso, lembra do Senhor nos dias da mocidade. Agora, eu não falei em nenhum horário, vou falar agora. Casado, diante de Deus, aproveita, festeja, celebra, porque vai chegar um dia que o gafanhoto não vai voar. Deixa eu entrar um pouquinho nessa área. Aí está no vigor da força, idade maravilhosa, casou, tudo certo, maravilhoso, glória a Deus, é para soltar rojão. O dia que dá, meu irmão, na hora que dá, tem que soltar. Aí o diabo entra e esfria o negócio. Aí vai passando o tempo, até que chega uma hora em que o amendoeira flore, mas o gafanhoto não colabora. Salomão está falando. E o desejo já não se despertar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Alguém gritou amém. Eu nem olhei para o lado para saber quem foi. Senão eu ia falar receba. Então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Versículo 6. Sim, presta atenção nisso que é importante. Lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata. Sabe o que ele está falando? Que um dia, e ele viu isso muito, um dia, ele vai ser colocado num caixão, alguém vai chegar nele e vai falar assim, olha que cordão de prata bacana, e vai estourar do pescoço dele, colocar no bolso, e fui. Antes que se quebre a taça de ouro. Sabe aquela taça que você guarda lá na sua casa, que você tira a poeira e fala, esse aqui é o prato do meu casamento. É o jogo de prato do meu casamento, eu guardo ele com amor, eu só uso em ocasiões especiais. Você não sabe o dia de amanhã. Amanhã você vai morrer e alguém vai pegar a sua taça de ouro que você guardou lá, um neto ou um bisneto, e não sabe o valor que tinha para quem morreu, e vai andar com ele na mão, vai cair, vai quebrar, e já era. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Por isso o velho de Salomão está falando, lembra do Senhor, faz agora. Vive agora. Meu irmão, a minha mãe, toda vez que a gente vai lá, e que é um negocinho meio diferente, ela põe os pratos do casamento dela, ela tem a prataria do casamento dela. Quantos anos de casado, mãe?
46, 47. Ganhou no casamento dela, ela põe os pratos em cima da mesa. Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? Antes que o cântaro se despedace junto à fonte. Sabe aquele vaso que você guarda e fala, esse vaso foi da minha mãe, está guardado aqui, tudo. Vai chegar um dia que vão quebrar ele e não vão nem ligar para o que ele representa. A roda se quebre junto ao poço. Salomão teve muitos carros. E o carro naquela época tinha roda de madeira. E por mais que você zele pelo carro, cuide do seu carro, guarde o seu carro, vai chegar um dia em que você não estará mais aqui. E esse carro não tem valor nenhum para ninguém. E a roda vai quebrar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Versículo 7. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. O velho Salomão está olhando para a vida de maneira secularizada, secularista, horizontalizada, e dizendo o seguinte: tudo é vaidade, a menos que você lembre do seu Criador, lembre de Deus nos dias da sua juventude. Tudo que você construir, construa no Senhor. O que Deus está nos chamando hoje é para uma reflexão. É para o papel dos mais velhos na família. Senta com os mais velhos. Tenha tempo com eles. Ouça-os. Olha nos olhos deles. Preste atenção às suas demandas. Às vezes é complicado, mas a gente precisa. Porque todas as vezes que nós ouvimos, nós aprendemos. Tem uma coisa no ministério pastoral que é fascinante e ao mesmo tempo perturbador. Duas coisas que eu aprendo muito: velório e UTI. Toda vez que eu vou numa UTI, eu vejo filhos desesperados pela cura dos seus pais. Desesperados. Geralmente esses desesperados perderam a vida toda de relacionamento por vaidade. Nos funerais, eu vejo pessoas desesperadas. E eu já vi cada absurdo em funeral que você não faz ideia. Estou falando para você, 18 anos fazendo funeral e indo em UTI. Já vi cada coisa, meu irmão. Já vi gente, coloca qualquer roupa, vai enterrar mesmo. Já vi gente falar, coloca a melhor roupa. Louco, vai perder na terra. Já vi gente sozinha no funeral. E eu chegar lá, ter uma pessoa. Às vezes nem a família está junto. Já cheguei em funerais lotados, famílias chorando, desesperadas. O que o velho Salomão está dizendo para a gente, nesse mês de família, para a gente aprender? Viva a sua vida com base no Senhor. E como propósito de agradá-lo. Descubra o propósito de Deus para a sua vida. Se coloque de pé.